Está vendo aí? Se tiver difícil de cá, dá uma chegadinha mais para o meio, tem espaço de sobra na igreja. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos capítulo 8, verso 26. A palavra do Senhor diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar. Pai, nós queremos pedir ao Senhor graça, discernimento, misericórdia, para que nós possamos ensinar a pessoa que depois deste semestre, os irmãos estejam, Senhor Deus, mais capacitados a reconhecer a obra do Espírito Santo nas suas vidas, desde a sua salvação, santificação. Nós oramos em nome de Jesus. Estudando esse ano, estamos nos assuntos introdutórios ainda, a doutrina da salvação. A doutrina da salvação, ela é chamada na teologia sistemática de soteriologia, porque vem da palavra grega soteros, que quer dizer salvo. Então, soteriologia é o estudo da salvação, a doutrina da salvação. Qual que é o objetivo em estudarmos a doutrina da salvação? Conhecermos e sabermos o que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida e como ele faz. Nos ajuda a ter um relacionamento mais correto e íntimo com o nosso Salvador. A doutrina, a obra da aplicação daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós ao perdoar os nossos pecados. Como que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz fora de nós passa a ser algo que muda a nossa vida dentro de nós. Então isso é a obra do Espírito Santo aplicando a salvação nas nossas vidas. A grande questão é se existe uma ordem, se existe passos na forma como Deus faz isso com a gente, e se existe uma maneira de nós conduzirmos as pessoas para conhecer a salvação seguindo certos passos. Então, pensando nisso, lá em 1740, um pastor luterano, ele desenvolveu uma proposta. Os pregadores presbiterianos usarem quando vão para o púlpito falar sobre salvação. Agora tem um outro que é menos conhecido, que é o Berkouwer. Berkouwer, ele chuta o balde. Ele diz o seguinte: ele não gosta do termo ordem de salvação. E afirma que a preocupação com isso nos leva a uma preocupação excessiva com passos a seguir. Eu tenho que fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. E aí a gente perde a memória no meio do caminho. Onde é que eu estava mesmo? Tentando facilitar as coisas, a gente cria uma situação que a Bíblia não criou, que é tentar saber
Qual que é a ordem das coisas? Mas será que eu já fui justificado? Esse arrependimento eu já experimentei? Não é? Se eu não experimentei o arrependimento, eu posso ser santificado? E aí começam essas dúvidas todas, e tem gente que faz essas perguntas para a gente desse jeito. Então ele diz, eu não gosto disso. Afirma, por exemplo, que fé não é apenas um aspecto da salvação relacionado à conversão e o arrependimento. A fé permeia o processo todo, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, em todos os momentos da nossa salvação, nós nos apropriamos dela pela fé. Para ser santificado, eu preciso de fé. Para o arrependimento, a fé tem que ter sido plantada no meu coração. A regeneração é o despertar da fé. Lá na glorificação, vamos experimentar a glorificação pela fé. Então ele diz, olha, quando a gente coloca em ordem, parece que uma coisa não tem a ver com a outra. E aí a gente separa aquilo que a Bíblia não separou. Então ele diz que em vez de pensar numa ordem de salvação, nós temos que pensar no caminho da salvação. Quais são as dificuldades que a gente enfrenta quando fala de ordem da salvação? Primeiro, os termos empregados na construção de uma ordo salutis, ou ordem de salvação, são usados pelos escritores bíblicos da mesma forma, aliás, não são usados pelos escritores bíblicos da mesma forma que a teologia muitas vezes usa. E aí ele cita dois exemplos. O primeiro deles, Tito, capítulo 3, versículo 5. A palavra regeneração, olha só, abra sua Bíblia em Tito, capítulo 3. Tito está ali do lado de Hebreus, antes de Filemão. Capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A palavra traduzida por regenerador aqui, palingenesia, ela aparece só 2 vezes na Bíblia. Ela aparece com o sentido de regeneração para salvação aqui, mas em Mateus ela aparece com outro sentido. Abra agora Mateus, capítulo 19, verso 28. Mateus 19, 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da glória, também vos assentareis em 12 tronos. Observe que Jesus usa a expressão regeneração aqui, não com o sentido do lavar renovador, da plantação da semente do novo nascimento no nosso coração, mas ele usa a palavra regeneração como a nova ordem das coisas lá na glorificação. Ele diz que quando o Filho do Homem se assentar no trono para julgar todas as coisas, ele vai fazer isso na regeneração de todas as coisas. Ou seja, a regeneração diz respeito ao começo da nossa salvação, mas ela também é um nome utilizado para o final, quando tudo estiver restaurado. Então, dividir a salvação em passos ou em compartimentos pode trazer confusão na hora de interpretar certos textos específicos da palavra de Deus. Herman Bavinck, um teólogo holandês, ele disse o seguinte: regeneração, fé, conversão, renovação e coisas como essas, frequentemente na Bíblia, não indicam sucessivos passos no caminho da salvação, mas resumem, sumariam numa única palavra toda a mudança que ocorre no homem. Então, às vezes, um termo é usado para falar da salvação inteira. Somos salvos pela fé. Fé diz respeito a toda a salvação.
somos regenerados, ou seja, nossa vida mudou, ela se tornou uma nova vida. Então essa é a primeira dificuldade. A própria linguagem bíblica, ela parece não aprovar esse tipo de atitudes. Segunda dificuldade com o estabelecimento de uma ordem de salvação é que a ordem na qual diversos passos são ditos ocorrer não é sempre a mesma na Bíblia. Olha 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito do nosso Deus. Ué, mas santificação antes de justificação? Quem já estudou a doutrina da salvação com um pouco mais de atenção, aprendeu que a justificação acontece antes da santificação. E a gente até canta um cântico de vez em quando que fala isso. Na justificação, Deus nos tirou da condenação do pecado. Na santificação, Deus está nos tirando do poder do pecado. E na glorificação, Deus nos tirará da presença do pecado. A gente aprendeu isso para decorar e ficar fácil de ensinar a doutrina. Então a justificação vem primeiro, mas Paulo diz aqui, mas vós fostes santificados, mas vós fostes justificados. Ele fala da santificação antes da justificação. O que quer dizer? Que não existe uma ordem, um depois do outro. Eles precisam ser vistos um ao lado do outro e sempre em conjunto. A própria santificação, nós podemos falar dela como um ato e como um processo. Paulo constantemente fala que nós já fomos santificados. Quando que nós fomos santificados? Quando fomos justificados, porque fomos separados da morte para a vida. Então isso já é uma santificação. Deus nos santifica, nos tirando, nos consagrando para Ele, e depois Ele começa a mudar a nossa vida passo a passo. Então esse ato de iniciar a santificação, que a gente chama de justificação, Paulo também chama de santificação em alguns momentos. É só para a gente ficar alerta com respeito a essas dificuldades que ao ler a Bíblia parece que a teologia sistemática não encaixa direito. E a Bíblia que é inspirada por Deus, não a teologia sistemática, né? Terceira dificuldade, Romanos 8:30, que é o texto que eu li no começo, ele não tem o propósito de prover passos para a ordem da salvação. Quando ele fala aqueles que predestinou, justificou, santificou, glorificou, chamou também, ele não quer dizer que primeiro foi isso, depois aquilo outro. Ele quer dizer que aqueles que foram salvos, que devem viver de acordo com o seu propósito, versículo 28, estes foram predestinados, chamados, justificados, santificados e glorificados. Paulo está dizendo que Deus fez tudo isso na vida deles, para ficar bem claro que a nossa salvação está garantida. Ela não pode ser perdida. Não houve um passo depois do outro no jeito que Deus nos salvou. Ele simplesmente ele usa isso aqui para reforçar o conceito de que a nossa salvação é segura. Não está faltando nada, nenhuma peça naquilo que Deus fez, está fazendo e ainda fará para que nós venhamos a viver eternamente com Ele. Quarta dificuldade com a ordem da salvação é aquilo que nós já falamos, de que a fé não deve ser vista como apenas um dos passos na ordem da salvação, pois precisa ser exercida continuamente ao longo da vida do crente. Por que a gente se desvia? Porque a fé esfria. Por que a nossa consagração fica morna? Porque a fé esfria, não é? Por que existe um reavivamento? Porque a fé reacende. Como que eu posso experimentar as vitórias diante das tentações e das provações? Lutando com fé. A fé é o escudo da nossa vida cristã. Então, constantemente, tudo o que fazemos, no que diz respeito a viver para Jesus diariamente, passa pela estrada da fé. Então a fé não é apenas
um elemento da salvação que você usa uma vez para ser salvo. Não, você vive toda a vida cristã pela fé. Hebreus capítulo 11 fala isso, que pela fé um fez isso, pela fé o outro fez aquilo, pela fé o outro fez aquilo outro. Todas as coisas, todas as vitórias, todas as lutas, todas as tentações, todas as provações, todas as tribulações são atravessadas pela fé. A fé não é só quando está difícil, a fé também é quando a vitória está na mão. Quem está tendo uma vitória atrás da outra, precisa perseverar na fé para não ter dificuldades adiante. Quinto, justificação e santificação não são estágios sucessivos na vida cristã, mas sim simultâneos. Olha como Paulo mostra isso em 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, tudo na nossa vida é Cristo. Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa redenção. E sexto, as ordens de salvação sugeridas por Murray e Berkhoff, elas não são completas. Se a gente tiver um pouquinho de imaginação, a gente pode colocar mais coisa lá. E é o que mais acontece, né? As pessoas acrescentarem passos e mais passos e mais passos para a gente experimentar as coisas de Deus na nossa vida. Amor e esperança, por exemplo, nem sequer entra na lista da ordem dos salutis. E 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz que fé, esperança e amor são os três princípios fundamentais da vida cristã. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, e o maior deles é o amor. Então, onde que na nossa salvação entra o amor? Se é o amor em resposta ao que Deus fez por nós que nos leva a depositar fé nele. Fé também é uma expressão do nosso amor para com aquele que nos amou eternamente, enviando o seu Filho à cruz. Então, a pergunta que se faz no começo de um estudo sobre a salvação, nós devemos mesmo falar de uma ordem de salvação? É melhor falar de uma relação entre as dádivas da salvação, os presentes da salvação, do que de uma ordem cronológica ou até mesmo uma ordem atemporal, sem tempo, sem relógio para medi-las. Eles podem ser distintos, receber uma certa prioridade entre uma e outra, mas não acontece um sem o outro ou imediatamente após cronologicamente o outro. Então, santificação, justificação, embora um seja um ato e o outro seja ato e processo, estão juntos, não podem ser separados. Não tem como santificar quem não foi justificado. Uma coisa não acontece sem a outra. Uma coisa leva a outra, mas uma coisa está junto da outra o tempo todo. Então nós precisamos distinguir as experiências graciosas que recebemos e temos com o Espírito Santo, isso enriquece a nossa fé, mas vamos estudá-las nesse curso, e ainda que as estudemos separadamente, nós vamos ter uma aula sobre santificação, uma sobre justificação, mas é preciso dizer que ao separá-las para estudar, nós não queremos dizer que são um passo depois do outro, e que uma coisa acontece sem a outra, é só para facilitar o nosso estudo. Nós estudamos e estudaremos a justificação e a santificação, a regeneração e a conversão, mas não podemos separar uma da outra.
Manter essa verdade em mente nos auxiliará a evitar muitas armadilhas no estudo da doutrina da salvação. Seguindo Berkouwer, aquele que chutou o balde lá atrás, nós devemos estudar o caminho da salvação, distinguindo seus aspectos para melhor entendê-los, não os ordenar como passos a seguir, por algumas razões. Já coloquei isso aqui. Por causa dessas razões. Alguns aspectos enfatizam a ação humana, por exemplo, arrependimento e fé sou eu e você que tem que praticar. Mas a regeneração e a justificação é uma obra exclusiva de Deus, é Deus quem faz, é Deus quem regenera. Você não se regenera a si mesmo, é Deus quem vem e regenera você, ou seja, é Ele quem coloca um novo nascimento no seu coração. E essa é mais uma questão também que dá um nó na cabeça dos teólogos. Às vezes, autores diferentes na Bíblia usam palavras diferentes para dizer respeito à mesma coisa. Por exemplo, João fala de novo nascimento, nascer outra vez. Pedro chama isso de regeneração. E Paulo não usa nem novo nascimento e nem regeneração, ele usa adoção. O que é nascer de novo? É alguém que morreu, nasceu outra vez. Alguém que está morto espiritualmente, experimentar uma nova vida espiritual. O que é regeneração? É gerar outra vez. Gerar outra vez não é nascer de novo? E a adoção? A adoção enfatiza um aspecto legal da nossa salvação. Como que nós somos regenerados? Como que nós nascemos de novo? Sendo adotados por Deus como seus filhos. Então, quando você adota um filho que não nasceu de você, perante a lei é a mesma coisa. Às vezes algumas pessoas têm dificuldades para ter filhos e ignoram a possibilidade de uma adoção. Não, perante a lei, a adoção tem o mesmo significado que nascer outra vez, porque aquela criança, ela está recebendo uma nova oportunidade de ter um lar, que ela não tinha. Isso é nascer de novo. Só que o nome legal que dá para isso é adoção. Perdão. Então, como eu falei, alguns aspectos são judiciais, como a justificação. A justificação não é um ato que você pratica na hora da salvação, mas é uma declaração que Deus faz a respeito do perdão dos seus pecados. Então Deus não nos faz justos, Deus nos declara justos. Essa foi a grande briga de Lutero com o catolicismo da época medieval. Que a Igreja Católica ensina que pela santificação Deus vai nos tornando justos, como alguém que está doente e vai sarando, até que você se torna completamente santo, você é tornado justo. Nós não somos feitos justos, nós somos declarados justos, nós não somos justos. A justiça que conta para nós é a justiça de Cristo. Deus pega a justiça de Cristo e coloca sobre nós, de modo que quando Deus olha para nós, Ele nos trata de acordo com a justiça de Cristo, não de acordo com a nossa injustiça. Porque Isaías 64 diz que a nossa melhor justiça não passa de trapos de imundícia, de roupa suja, mal cheirosa. Então Deus coloca a justiça de Cristo sobre nós, na justificação, e nos declara juridicamente, legalmente justos por causa de Jesus Cristo. Alguns aspectos apontam para a renovação moral e espiritual que deve acontecer no homem, como a regeneração e a santificação. Mas outros são instantâneos, a regeneração acontece de uma só vez. Paulo estava indo para Damasco prender cristãos, aí Deus manda aquela luz. Quando Paulo se levanta do chão e conversa com Jesus, ele não é mais o mesmo. Deus mudou o coração de Paulo. Isso é regeneração. A justificação também é instantânea. A conversão
Acontece instantaneamente. Ah, mas pastor, não sei como é que foi minha conversão, não. Acho que eu vou convertendo aí cada dia um pouquinho. É verdade. Houve um momento em que você estava indo para longe de Deus e você virou. Esse virar e passar a vir em direção a Deus, a Bíblia chama de conversão. É instantâneo. Tem uma música do Companhia de Jesus que muita gente gosta, e a gente cantou nos encontros de jovens e nas igrejas durante muito tempo, mas ela tinha um erro, problema teológico que sempre dava dor de cabeça. A Companhia de Jesus cantava que o camarada lá precisava converter uns 90 graus para vir para Jesus. Então quem entende de ângulos, né? Então se eu estou indo nessa direção e eu viro 90 graus, eu vou nessa direção. Mas se Deus está aqui, como que eu vou chegar nele? Outros falam que a conversão é de 360 graus. Fiquei no mesmo caminho. Não, a conversão é 180 graus. Se eu vou nessa direção, 180 graus é para o lado oposto. É isso que a Bíblia chama de conversão. Eu estava cada vez mais longe de Deus por causa dos meus pecados. Quando Ele me regenera e me converte, eu passo agora a andar na direção de Deus. Mas eu não sei quando aconteceu isso na minha vida. Talvez você não saiba, mas houve um momento em que aconteceu. Tem uns que para fazer a conversão tem que dar uma volta igual navio grande, né? Não foi só dar a volta, mas o navio começou a virar. E esse momento em que ele começa a virar, a Bíblia chama de conversão. É um ato. Mas a conversão também é a vida toda. Nós temos que ser convertidos dos nossos pecados todos os dias. Ela é um ato, mas ela também faz parte da santificação como um processo de ir abandonando os pecados um após o outro, cada vez mais na presença do nosso Deus. Então alguns são progressivos, como a santificação, como a perseverança. A perseverança é todo dia, não é uma vez e acabou. Então você tem que perseverar na oração, você tem que decidir orar todos os dias, senão você para. A fé você pratica todos os dias, são contínuos, não são apenas instantâneos. Alguns são as duas coisas, são tanto instantâneos quanto contínuos, como a justificação, a santificação. Paulo diz lá em 1 Coríntios 1 que Deus santificou os coríntios, ou seja, de uma só vez, dizendo que houve um momento em que eles não serviam a Deus, então passaram a servir a Deus. Foi um ato de consagração. Mas a santificação é todo dia você luta contra o pecado, todo dia você vence, você perde, você deixa um pouquinho para amanhã, e é assim que vai acontecendo na nossa vida. Então, quando nós falamos da Ordo Salutis, ou da ordem da salvação, é melhor a gente falar não de uma ordem, mas de um caminho. E o Huckman, ele faz o seguinte gráfico, para dizer que não é um processo contínuo, uma ordem contínua. Ele usa essa figura na forma de losangos, e ele diz que perseverança, regeneração, conversão, fé e arrependimento e santificação estão um de frente para o outro, não é um depois do outro, não é um que leva ao outro, estão agindo juntos, um de frente para o outro, produzindo nova vida persistente, produzindo novidade de vida, produzindo uma nova direção para a gente caminhar, produzindo um novo status de vida, uma nova condição de vida na presença de Deus, produzindo uma novidade de vida que é progressiva, que é tanto persistente quanto progressiva. E vai ser desse jeito que nós vamos estudar a nossa salvação, como vários elementos que são distintos, mas que cooperam juntos para a nossa salvação. Explicando então esse gráfico, o Huckman diz o seguinte, deixa eu abrir o meu aqui que fica mais fácil. Ele deixa de fora a vocação,
uma vez que o chamado do Evangelho, ele acontece antes de você ser salvo. Muitos dizem que o próprio chamado ao Evangelho faz parte da salvação. Mas Huckman diz, olha, nós vamos estudar a salvação a partir do momento que ela acontece para frente. A vocação é um elemento preparatório na visão dele. E a glorificação, ela foi deixada de fora no esquema que ele colocou aqui, porque a glorificação já é depois da volta de Cristo. Já quando tudo acabou. Então tem a ver com a escatologia, muito mais do que com a soterologia. Embora ser glorificado é o último ato da nossa salvação. Ele diz, em segundo lugar, que deve ser entendido que esses aspectos do processo de salvação não ocorrem sucessivamente, mas simultaneamente. Embora a regeneração tenha prioridade causal sobre outros aspectos, ela não tem prioridade cronológica. Tem algumas pessoas que já estão dentro da salvação, mas ainda não foram regenerados. Tem gente que frequenta a igreja a vida toda, e a igreja influencia positivamente a sua vida, mas ainda não deu aquele clique assim, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Ronaldo Lidório, ele conta algumas histórias das pregações que ele fez lá em Gana, entre os Concombas, e ele conta com muito detalhe a conversão de um feiticeiro dos Concombas chamado Mebá. O Mebá era o feiticeiro da tribo. Ele tinha uma influência religiosa sobre todos os membros da tribo. Então, Ronaldo Lidório diz, ele é o feiticeiro, então se ele se converter, vai abrir a porta para pregar o evangelho para a tribo inteira. Então ele se dedicou a pregar o evangelho para o Mebá. E o Mebá blasfemava, xingava, mandava ele embora, essas coisas todas. E ele explicava, falava e nada. Aí um dia ele saiu para visitar uma outra tribo, e o Mebá estava debaixo de uma árvore, lá na tribo de Cone, onde ele tinha feito o quartel-general dele. E de repente o Mebá está lá e ele dá um clique, e ele fala assim, entendi, agora eu entendi. Agora eu entendi. Começou a gritar, eu entendi. E a tribo veio e começou a se reunir em torno dele. O pessoal pensou assim, ficou doido. Ele não parava de falar, entendi. Aí foram chamar o reverendo Ronaldo Lidório, vai lá conversar com ele. Talvez seja culpa sua que está acontecendo com ele lá. E ele foi lá e perguntou para o Mebá, o que foi que você entendeu, Mebá? Aí ele falou, eu entendi, Jesus Cristo morreu por mim. Ele perdoou os meus pecados, ele me salvou. Agora eu sou cristão. E aí toda a tribo veio a Cristo, depois disso. Mas o Ronaldo Lidório disse, nossa, mas eu lutei tanto, eu trabalhei tanto, eu falei tanto, para ele entregar Jesus numa hora que eu não estava perto. E é isso que acontece muitas vezes. A gente ouve, vem na igreja, participa, vai no churrasco da UPH, dos homens, vai no café da chá da tarde, da terceira idade, participa do café da manhã da primeira igreja, ou da nossa igreja, no sábado, domingo que vem tem mais um, né? E aí vai. Mas parece uma múmia paralítica, né? Só frequenta. Aí de repente, num determinado momento, acorda. E a vida muda. E se consagra, e participa, e tem fome, tem sede, tem vontade, e tem liberalidade, coisas que durante anos não tinha. Tem gente que é exatamente o oposto, é tudo isso sem entregar a vida para Jesus, dá oferta o tempo todo. Eu fui pastor de um senhor que ele queria, toda a bênção que ele recebia, ele queria dar um sofá para a igreja, ele era dono de uma loja de imóveis. Aí teve um problema no casamento, eu fui lá aconselhar ele achou que valeu a pena, me deu um sofá. Falei, eu vou dar um sofá para o senhor. Falei, não dá para mim não, tem nada a ver, não estou cobrando de você não. Aí o sofá foi parar lá na igreja. Depois ele queria dar outro. Falei, mas você já deu aquele, agora quer dar outro. Converter que é bom, ele não queria de jeito nenhum. Ele achava que ele podia pagar as bênçãos dando sofá para a igreja. E tem gente que é assim, acha que pode pagar pelas bênçãos que recebe. Não pode. A gente não dá dinheiro para a igreja para pagar as coisas.
A gente dá dinheiro porque a gente é grato com aquilo que Deus já fez no nosso coração. Então, e por último, para a gente terminar, a santificação é entendida aqui em seu sentido progressivo, quando ele mostra que a santificação, então ele está falando dela como algo que é progressivo, não como aquele ato primeiro da consagração na nossa vida. Entretanto, há um sentido no qual a santificação também é definitiva e instantânea, e se Deus quiser a gente vai trabalhar isso aqui na nossa escola dominical, e eu te desafio a vir na escola dominical. Eu acho que eu devia ter feito 6 desafios, vir na escola dominical todo domingo, né? Porque tem irmãos que não vêm, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Hoje tem tempo. O Huckman termina falando o seguinte: resumindo, as diversas fases do caminho da salvação, ele agora já não fala mais de ordem da salvação, as diversas fases do caminho da salvação não devem ser vistas como uma série de passos sucessivos, cada qual tomando o lugar do anterior, mas antes como aspectos simultâneos do processo da salvação, os quais depois de iniciados continuam lado a lado nas nossas vidas.